Toda mulher que toma pílula anticoncepcional por muito tempo pode ter dificuldade de engravidar? Não, isso é outro mito. Na verdade, o que acontece quando você usa pílula hormonal, né, por muito tempo, você não passa a entender as modificações que seu corpo pode estar tendo, com o surgimento, às vezes, de um mioma, surgimento de algum pólipo, ou de uma cólica. Então, é como se você mascarasse uma sinalização que o teu corpo daria para você. Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Delas para Elas, com a doutora Juliana Cabral, ginecologista, especialista em reprodução humana, tá? E agora eu quero perguntar para ela os mitos e verdades sobre infertilidade. Uma mulher que engravidou fácil no primeiro filho, também engravidará facilmente para a segunda vez? Mito. Esse é um mito clássico. Na verdade, o que acontece é que justamente o segundo filho, a mulher tá mais velha, tá sujeita a ter tido surgimento de alguma doença, alguma coisa que pode impactar na fertilidade. Então, dependendo do intervalo que é dado, não só na mulher, mas o próprio homem, pode ser que no segundo se tenha que a gente chama de infertilidade secundária, quando já teve um filho com aquele parceiro e o casal tenta de novo e não consegue, né? Isso é até importante desmistificar, porque mais do que a parte feminina, existe muito da parte masculina, de achar, eu já tenho filho, então tem que investigar só ela. O problema masculino também pode surgir ao longo do tempo. Então, não necessariamente um casal, uma mulher e um homem que tiveram filho não vão ter uma dificuldade no segundo. E o terceiro? Aí é só uma crescente, na verdade, pelo fator idade, por estar exposto a doenças, por estar exposto a aqueles disruptores endócrinos que a gente falou, aos hábitos de vida. Então, na verdade, é só uma crescente. Você pode ter o primeiro e o segundo tranquilo, e num terceiro, que às vezes o espaço é maior, ou até você vai ter com um outro parceiro, ter alguma dificuldade, porque surgiu alguma coisa nesse meio tempo. E não tem uma máxima de quando vai envelhecendo, a mulher vai envelhecendo, ela vai ovulando dos dois óvulos? Para ter vários? Não. E aumenta a chance de gêmeos? Isso é outro mito? É outro mito. Na verdade, o que acontece é quando a mulher ela tá na perimenopausa, costuma ter uma menstruação, um ciclo irregular. Então tem mês que ovula, mês que não ovula, mas não necessariamente aumenta a chance de gêmeos. A chance de gêmeos ela vai aumentar quando você ovula de dois, né? Dois folículos se rompem e você acaba ovulando. Mas a mulher na perimenopausa não tem um fator a mais para engravidar de gêmeos. É só porque o ciclo fica mais irregular. O ciclo fica mais irregular. Porque tem mês que ovula, mês que não ovula. Mas não tem um aumento de risco de você ter gêmeos na perimenopausa. E falando em gêmeos, uma coisa interessante. É comum, todo mundo acha que os tratamentos para fertilização vai ter neném gêmeos? É comum achar isso. De onde que veio isso? Porque há uns anos atrás, a gente fazia a transferência frequente de 2, 3 embriões. Hoje em dia há uma tendência da gente preferir, quando é feita a fertilização, a fazer uma transferência de um embrião único, ou no máximo 2. Então, veio essa questão cultural de se achar, né, de se acreditar que todo mundo que vai fazer uma fertilização, um tratamento vai engravidar de gêmeos por conta disso. Mas a tendência, os trabalhos vêm mostrando que é melhor você transferir individualmente. Você reduz quando você transfere um embrião o risco, né, de uma prematuridade para aquele bebê, o risco de diabetes gestacional, o risco de uma pré-eclâmpsia. Então, o ideal é você engravidar de né, por vez, assim. E quando você faz a transferência dos embriões, né, de um embrião, se você transfere 2 embriões, isso é um outro mito, você acha que vai aumentar a chance de você engravidar naquela transferência. Na verdade, você aumenta a chance de gêmeos, caso os 2 se implantem, mas você não aumenta a chance de gravidez. Então, o ideal realmente é você transferir um por vez. E num outro tratamento, isso é na FIV, num tratamento menos complexo, que é a relação sexual programada ou a inseminação, o risco de gêmeos ocorre porque justamente a gente faz uma indução de ovulação. E aí sim, ela em vez de ovular um, pra gente aumentar a chance, a gente quer que ela ovule 2, ovule 3. Então, aí nesse cenário, ela tem um risco maior de ter gestação gemelar. E justamente por isso a gente precisa monitorizar. Então não adianta tomar a medicação e não monitorizar, porque aí você pode estar aumentando seu risco de ter gemelar, ter quadrigemelar, quíntuplos, enfim.
O que aumenta muito o risco de prematuridade e das complicações obstétricas para a mãe. Então, o ideal é você realmente fazer essa monitorização. Tá, e aí tem vários óvulos ao mesmo tempo. Aí você não vai deixar? Então, relação sexual programada, né? O coito programado ou a inseminação, se você estimula e você percebe que naquele ciclo o ovário cresceu demais, muitos folículos, se você tem mais do que 3, 2 seria um número ótimo. 3, você conversa com a paciente do risco de gêmeos. E 4, você cancela. E aí ela ovula, você pede para ela ter relação sexual protegida e vai tentar de novo ajustar a dose de medicação no outro ciclo para ela não ter aquele super crescimento de folículos. Deve ser muito frustrante isso pro ser humaninho, né? É difícil. Até porque quando você tá na expectativa de que naquele mês vai dar certo e aí você também ter que cancelar, enfim. Tem que cancelar então a gente geralmente tomar mais hormônio. A inseminação e a relação sexual programada, frequentemente, às vezes, dá para tentar com medicações hormonais menores. A gente tende a começar com medicação com dose menor. E aí, se não funciona, a gente vai aumentando. Mas a gente só consegue isso monitorizando por ultrassom. Ter essa noção, entendeu? Para evitar, assim, é raro quando a gente precisa cancelar, mas acontece. Entendeu? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É tipo isso. Na série é raro, mas acontece. Toda mulher que toma pílula anticoncepcional por muito tempo pode ter dificuldade de engravidar? Não, isso é outro mito. Na verdade, o que acontece quando você usa pílula hormonal, né, por muito tempo, você não passa a entender as modificações que seu corpo pode estar tendo, com o surgimento, às vezes, de um mioma, surgimento de algum pólipo, ou de uma cólica. Então, é como se você mascarasse uma sinalização que teu corpo daria para você. E aí, quando você suspende a medicação, aí que você vai perceber que você tem alguma coisa e consequentemente, vai ter infertilidade. Mas não necessariamente usar medicação hormonal por muito tempo vai gerar uma infertilidade. É só porque ela pode mascarar um sinal. Em quanto tempo, teoricamente, quando você interrompe o anticoncepcional, no próximo ciclo, um mês depois? Isso, geralmente é no próximo ciclo. Os injetáveis, que são de depósito, eles podem demorar alguns meses a mais. Isso é super variável. Tem mulher que demora, às vezes, até mais do que um ano para voltar. Mas, em teoria, parando, você já tem a chance de engravidar. Então, você precisa observar se você vai voltar a menstruar regular sem a medicação. Então, se você parou e o seu ciclo desceu, daqui a tanto tempo desceu de novo, e tá nessa regularidade, você sabe que você tá ovulando, entendeu? Então, assim, aquela medicação já não tá mais fazendo efeito. Implanon, dá pra tirar? Dá. Ele é absorvível? Não, ele não é absorvível, tem que tirar, na verdade tem que tirar. Ele dura 3 anos, né, pra prevenção. Mas a gente sabe que esses métodos, tanto o DIU, né, hormonal, quanto o Implanon, eles têm uma margem, né, um pouquinho a mais. Então, por exemplo, quem está querendo engravidar, mesmo que esteja com um Implanon vencido, o ideal é retirar. E DIU? Você falou que o DIU também é hormonal, o Mirena. Estando com ele, quanto tempo você tem que tirar antes se você está pensando em engravidar? Você pode tirar hoje para começar a tentar engravidar no próximo ciclo, assim que você menstruar. Não tem um prazo antes para você tirar. No momento que você decidir que você quer engravidar, você tira. Entendeu? Assim, você vai muito do histórico da paciente. Então, por exemplo, uma mulher que colocou o Mirena porque tinha menstruação irregular, talvez seja interessante, nesse caso, tirá-lo antes para ver, será que ela continua com a menstruação irregular? Será que eu preciso fazer algum ajuste para ela voltar ela conseguir ter um ciclo regular? Então, se você tirar antes, vai depender muito do que levou a usar aquele método, a escolha daquele método. Se foi um método simplesmente para contracepção, sem nenhuma doença, nenhum fator associado, pode ser que você possa tirar na hora que você realmente queira engravidar. Ou, por exemplo, uma mulher que tem endometriose e está usando Mirena. O ideal é realmente deixar ela com Mirena até o momento que ela vai voltar vai querer realmente tentar engravidar, justamente para deixar essa endometriose um pouco mais bloqueada, ela com melhor qualidade de vida, porque ao tirar pode ser que ela volte a ter alguns sintomas da endometriose. Isso era o próximo tópico. Quem tem endometriose realmente não consegue engravidar? Não, isso é um mito. O que acontece é que, na verdade, com a endometriose, se eu fosse dividir em 2 grupos, um grupo de mulheres sem endometriose e um grupo de mulheres com endometriose, eu vou encontrar no grupo de mulheres com endometriose mais mulheres com dificuldade para engravidar.
Mas eu vou ter mulheres nesse grupo também que engravidam sem qualquer dificuldade. Assim como no grupo de mulheres que não têm endometriose, eu também vou encontrar mulheres, numa proporção menor, com dificuldade, entendeu? Então, assim, a endometriose ela pode ser um fator de risco, porque ela vai interferir na qualidade do óvulo, vai interferir na ovulação, pode ter uma distorção da anatomia, né, da posição das trompas. Então, ela vai gerar uma interferência como um fator de risco, mas não é necessariamente toda mulher que tem endometriose que vai ter dificuldade para engravidar. E se o casal não tiver relação sexual todos os dias, a mulher terá dificuldade de engravidar? A gente já falou isso, né? Mas é bom falar de novo. Depende, na verdade. Se conseguir acertar a época do período fértil, aí não vai ter dificuldade. Bingo! Tem gente que engravida de primeira, né? Não vai ter dificuldade para engravidar. Mas se forem relações muito espaçadas, pode ser que tenha dificuldade. E se houver um tempo grande, até para a questão da ejaculação, porque a ejaculação com mais de 5, 10 dias, há uma perda de qualidade seminal. Então, o ideal é também que haja uma renovação seminal. Então, se você espaça muito tempo as relações sexuais, você acaba perdendo essa qualidade seminal também. Tem algum mito que eu tenha esquecido de perguntar? Tem um mito clássico que é se precisa ficar de cabeça para baixo depois da relação sexual para engravidar. Ajuda? Esse é clássico. Não, isso também é um mito bem... um mito que, na verdade, não ajuda. É um mito bem mito. Na verdade, quando ocorre a ejaculação, né, a quantidade, o espermatozoide, ele já consegue fazer a penetração no colo do útero, né? Aquele espermatozoide que fica ali no fundo da vagina, ele não vai conseguir transpassar o colo do útero para ascender. Então, é a quantidade que conseguiu ascender no útero. Não pode... Em pé? Deita? Não pula. Você não fica jogando, quicando? Não, ele não pula. E agora vamos falar de uma parte que eu acho que é muito importante, que pouco se fala, sobre a parte psicológica de quem não consegue engravidar, das dificuldades, de como trabalhar isso, formas, se existem grupos, formas de melhorar, sabe? De ter conversa. Como é que é essa dor? A frustração, a ansiedade talvez sejam os principais sintomas de quem tenta engravidar e não consegue. A mulher, ela floresce, ela transparece muito mais isso do que o homem, tá? E existem várias estratégias para você trabalhar a questão da ansiedade. Uma estratégia, né, atividade física, a própria alimentação, você fazer meditação, você fazer leituras, né, que te façam conectar muitas vezes com o bebê que está por vir. Tudo isso vai te ajudar no processo de ansiedade. E existem também formas de você se conectar com outras mulheres que passam pelo processo. Então, a jornada, a caminhada de quem está tentando engravidar, muitas vezes é uma sensação muito solitária. Então ela sente como se ela fosse a única a sofrer daquilo. E ao entrar em comunidades de mulheres que também passam por aquilo, falar e ouvir, isso permite com que o grau de ansiedade, o grau de tristeza, o luto, você perceber que você tem outras pessoas, tem uma rede de apoio ali torcendo também por você, isso ajuda a fazer essa caminhada, né? A buscar tratamentos, buscar se alimentar melhor, você vê que a outra pessoa fez aquilo, deu certo, enfim, essa troca é importante. E essa questão da comunidade é uma coisa que eu vivenciei, né? Vindo realmente de uma demanda da paciente. Ao ouvir a paciente falar, precisaria de alguém, queria um grupo de apoio para conversar, para trocar, enfim. No final de 2024, a gente fez essa junção de vários profissionais, porque eu acho também que a reprodução humana, ela precisa ser integrada. É um ecossistema, na verdade, para a gente melhorar, a gente otimizar as chances. E a gente fez a comunidade que foi nomeada Fertilmente Juntas, em que a gente juntou várias pacientes ali, né, que estão nessa busca da maternidade. Juntei profissional de acupuntura, de medicina chinesa, psicóloga, nutricionista, enfermeira, eu com a parte, né, da medicina, justamente para tentar orientar essa caminhada e dar apoio. Porque existe um intervalo muito grande, às vezes, da consulta do médico até a nova consulta. Esse gap, muitas vezes, ele precisa ser preenchido.
porque é isso, a rotina ela toma conta, enfim. E quando você tem uma orientação, uma junção, uma troca de experiência, isso ajuda a mulher que está nessa busca a conseguir ir para frente, né? E juntar uma equipe multidisciplinar, eu acho que aumenta e potencializa a chance dela conseguir tanto a maternidade como diminuir esse grau de ansiedade, essa angústia. Tudo multidisciplinar é mais fácil, né? Porque não adianta você simplesmente dar uma orientação nutricional sem ter esse acompanhamento. A partir do momento que ela acompanha com o nutricionista, tudo fica mais fácil. Sim. E aquilo que a gente falou, né? Assim, trabalhar a parte emocional ajuda você a focar na sua alimentação, a focar na atividade física que você precisa fazer. Então, assim, se você emocionalmente está muito desestruturada, abalada, você vai ter dificuldade de colocar em prática aquilo que é sugerido pelos profissionais, né? E você falou que essa comunidade você montou ano passado, no final do ano. Ela ainda existe? Ela é feita em grupos e em blocos. Então, outras mulheres que chegaram no meio da comunidade, né, do período que estava a comunidade, a gente está fazendo como se fosse uma lista de espera para começar uma nova comunidade. Justamente porque a gente desenvolveu num processo. Então é num crescente. Então uma que entrasse no meio não ia estar vindo numa construção que a gente veio trabalhando ao longo das semanas. Então foi uma estruturação de 4 semanas em que a gente foi trabalhando semana a semana vários tópicos dessas várias áreas para fazer realmente um crescente, para fazer o foco delas. E assim, como resultado da comunidade foi uma coisa interessante porque antes de começar eu passei um questionário e foi um questionário que até me abalou, assim, emocionalmente, sabe? Porque eu tive a dimensão ali na pesquisa, o quanto a autoestima estava baixa daquelas mulheres, o quanto, às vezes, não acreditar que ia dar certo estava elevado. Assim, me chocou um pouco, sabe? E o pós... que apesar delas estarem ali procurando ajuda, elas continuavam achando que não ia dar certo. Isso, nesse pensamento negativo de que não ia dar certo. Mesmo fazendo o que estava sendo proposto, mesmo sendo sugerido as medidas, enfim, elas achavam que dentro delas não ia dar certo. E o pós-comunidade, no final desse trabalho, isso foi interessante ver, assim, um questionário similar foi passado e o que elas falaram foi de que a melhora da autoestima aconteceu, a percepção de que o positivo ia estar mais próximo, conseguiu ser quebrado aquela sensação, né, aquele medo que muitas vezes paralisa. E essa questão de paralisar, algumas mulheres conseguiram, por exemplo, também nessa comunidade, depois darem continuidade ao tratamento. Então eu peguei, né, mulheres que já estavam há muito tempo sem ir, pacientes que já estavam há muito tempo sem ir, e pacientes que estavam ali já, né, próximas. E algumas que estavam já há um tempo sem ir, acreditando que a FIV não era para elas, que era muito caro, que não ia conseguir fazer aquilo ali, botando uma barreira, muitas vezes, emocional naquilo ali. Fizeram, conseguiram finalizar, fazer a FIV. Teve uma outra paciente que ela aceitou a recepção de embrião, ela e o marido, com esse processo. Então, assim, foi um trabalho bem legal, assim, um trabalho que me deu prazer de fazer e me empolgou porque eu vi resultado, sabe? Resultado prático. Então, eu fiquei bem feliz, assim. Você quer deixar, quem quiser estiver assistindo, quiser se inscrever, como é que faz? Entra no meu Instagram, vai no dra.julianacabral, tem lá uma lista de espera para a comunidade e eu vou estar esperando vocês lá de braço aberto. O nome da comunidade? Comunidade Fertilmente Juntas. Amiga, obrigada. Amei. Obrigada a você também. Gente, espero que vocês gostem, tenham gostado muito desse conteúdo. Eu achei muito edificante, aprendi muita coisa. Eu vou contar que eu fiquei de cabeça para baixo quando eu engravidei do Luan. Iria engravidar de qualquer forma. A questão eu fiquei é de cabeça pra baixo. Sigam o canal, deixem o seu like, ativem o sininho. Até o próximo episódio. Tchau.